Boa noite. Não vamos enrolar ninguém aqui, vamos ser objetivos. No vídeo anterior nós falamos sobre as perspectivas militares do conflito, certo? Nós dissemos que a pior situação é de longe a da Ucrânia, que entrou nessa esparrela convencido pelos Estados Unidos e pela OTAN, e com muita sorte vai manter a independência de uma parte do território, com muita sorte mesmo, certo? Mas ela certamente vai perder uma parte grande do seu território para a Federação Russa, e ainda pode perder para a Polônia, talvez até para a Hungria e para a Romênia. Então, uma situação muito ruim. Falamos que as perspectivas dos Estados Unidos são ruins porque os Estados Unidos estão enfraquecendo a Europa propositadamente. Só que os Estados Unidos dependem, de certa forma, da Europa, ou pelo menos de uma Europa próspera, para manter o seu próprio status quo. Com a Europa fundando, bom, não é onde os Estados Unidos estão colocando o pé, então, vocês entenderam. A Europa também vai sair muito menor dessa guerra do que entrou. Ela está entrando em caos econômico, que vai levar elas a um declínio que eu acredito ser permanente. A Inglaterra está passando por um processo de terceiro-mundização. E a Federação Russa, bom, a Federação Russa sofreu no início, mas vai sair muito mais forte desse conflito, ainda vai sair com territórios novos. Ok, essa é a questão militar. Economicamente, a vitória da Federação Russa é indiscutível, sabe? E acrescenta essa vitória o Irã e a China, dentro de uma perspectiva de mundo multipolar. Mas uma coisa interessantíssima que aconteceu foi que, finalmente, parece que os países árabes estão se tornando independentes dos Estados Unidos. O fato da Arábia Saudita ter peitado os americanos, falou, vamos reduzir sim a produção de petróleo, foda-se vocês, vamos aumentar o preço, prova que o Oriente Médio, que as nações árabes do Oriente Médio estão trabalhando com um grau de autonomia muito maior. Primeiro foi o Irã, depois a Turquia, e agora parece que os próprios árabes resolveram conquistar a independência deles em relação aos Estados Unidos. Isso, do ponto de vista econômico, até do ponto de vista geopolítico mesmo, é a maior novidade da guerra fora da Europa, que é a independência dos árabes em relação aos Estados Unidos. Eles se comportavam como cachorrinhos fraudiqueiros, né, dos Estados Unidos, e agora, nitidamente, liderados pela Arábia Saudita, pelo Mohammed bin Sultan, né, que ele chama, eles agora resolveram assumir o protagonismo dentro daquela região do mundo. E isso, evidentemente, vai mudar muita coisa, porque a gente já tem o Irã como potência, a Turquia, indiscutivelmente, é um poder, e agora os árabes, o que enfraquece enormemente os Estados Unidos e enfraquece, claro, o Estado de Israel. Isso no futuro pode abrir perspectivas poderosas para os palestinos. Sabe, o fato de 3 deputados americanos do Partido Democrata ter sugerido que os Estados Unidos desestacionem equipamento nuclear e tal do Oriente Médio é uma burrice sem tamanho, porque vai reduzir ainda mais o prestígio dos Estados Unidos naquela região, e a natureza não tolera vácuo. O vácuo militar vai ser tomado pela Federação Russa e o vácuo econômico tomado pela China. Isso, repito, associado e aliado ao enfraquecimento da Europa, ao enfraquecimento dos Estados Unidos, ao enfraquecimento enorme do Japão. O Japão agora é sub do sub. Você tem, reitero mais uma vez, o fortalecimento dos árabes. Acho que pela primeira vez em mais de um século, os árabes agora resolveram assumir protagonismo de verdade, porque o Egito era um cachorrinho fraudiqueiro, é um cachorrinho fraudiqueiro do Ocidente até hoje. A Arábia Saudita, não vamos nem entrar no mérito, né? E a Líbia, que era o único país que tentava ser independente, foi destruído. Mas agora parece que a Arábia Saudita resolveu assumir as rédeas do seu próprio destino. E eu acho que esse é um fato. Junto com a Arábia Saudita, evidentemente, vai Catar, vai Emirados Árabes Unidos. Então a coisa vai mudar. O mundo não vai ser o mesmo definitivamente depois desse conflito. Certo? O Oriente Médio está a milímetros, a Europa já não é um ator relevante. E os Estados Unidos estão caminhando rapidamente para deixar de ser. Correto? Para mim, do ponto de vista não militar, do ponto de vista apenas estratégico, geopolítico e econômico, essa é, de longe, mas de longe mesmo,
a maior mudança geopolítica que o mundo vai conhecer em função desse conflito na Ucrânia. Perfeito? Comentem, curtem, compartilhem, se inscrevam no canal e fiquem bem todos vocês. Certinho? Até! E para encerrar, essa fábrica que o Dmitry Medvedev está visitando é a do Zavangar, o míssil que voa 27 vezes a velocidade do som e, apesar da altíssima velocidade, é capaz de manobrar. Para quem duvida da Rússia.